recapitulação, tá bom, do nosso encontro passado, né? A gente trabalhou o tema de filhas não órfãs, baseado em Efésios, né, 1, do 4 ao 5, que diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, minhas amadas, a gente entendeu um pouco, né, o que é a ferida da rejeição, né, como ela se forma, como ela reflete no nosso comportamento adulto, né, e essa ferida, ela é aquela adulta que vive buscando constante aprovação, tem medo de não ser aceita, medo de não ser escolhida, tem dificuldade em confiar nas pessoas, nos relacionamentos, é insegura, tem um sentimento de não pertencimento, vive se auto-sabotando, né? Porque não acredita que é merecedora. E aí depois a gente viu, né, que a rejeição pode ter acontecido, mas ela não nos define. Isso aqui é um resumo rápido do que teve no encontro passado, tá bom? Então, a rejeição às vezes pode ter vindo dos teus pais na infância, de algum relacionamento que você sofreu muito, da igreja, da infância, de relacionamentos, vocês que estão vendo que está chegando mensagem na comunidade, tá bom? Vocês podem estar me ajudando a responder aí, pedir para as irmãs estar entrando no link que tem gente lá perguntando, tá? Então, uma verdade da palavra de Deus Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, né? Então, nós não somos rejeitadas, nós somos escolhidas e a nossa identidade, ela não é uma dor, mas ela vem do coração de Deus. Aqui a gente viu, né, o que significa ser escolhida. Vimos exemplos de Davi, de Gideão, de Maria. Depois, a gente viu, né, adotada, não apenas aceita. Então, assim, Deus não apenas nos aceita, mas também nos adota aí como filhas, e isso muda tudo, né? Nós temos um nome, herança, pertencimento, direito e proteções. Deixa eu tentar aceitar aqui quem está tentando entrar, minhas irmãs. Só um momentinho. Que as outras irmãs estão tentando entrar. Não, mas não tem ninguém aqui. Só um momento. E aí, minhas irmãs, como dito aqui, como a rejeição aparece no dia a dia, né? Nós vimos aqui, a gente se compara, a gente busca aprovação, a gente se sente ameaçado pelo sucesso da outra mulher, a gente não consegue receber correção, a gente vive tentando agradar todo mundo. A gente viu o exemplo de Jesus que também foi rejeitado, né? Mas não deixou que isso definisse quem ele era, e isso é importante a gente entender. É, Jesus, ele foi rejeitado pelos líderes religiosos, ele foi rejeitado por sua própria cidade, pelos seus discípulos, pela multidão e foi rejeitado até a morte, tá? Então, a voz do Pai definiu quem Jesus era, antes de fazer milagres, antes de iniciar o ministério, antes de provar qualquer coisa, o Pai já o chamava de amado.
E a gente teve aqui uma reflexão, né? Depois a gente teve um desafio na semana passada que foi é, declarar a verdade sobre a nossa identidade, escrever e entregar ao Pai, a gente se alimentar da verdade de Deus, escolher falar com amor e viver como filha todos os dias. E hoje, né, nosso encontro 2, nós estamos aqui como filha e não órfã. A gente vai meditar em Romanos 8:15. Eu gostaria que vocês, deixa eu ver aqui, irmã, irmã Hilda, pega a sua Bíblia e aí você vai ler para mim Romanos 8:15, tá bom? Isso. Pronto, amém. Então, a gente vai começar aqui entendendo o que é uma mentalidade de órfã. Um órfão aprende a sobreviver sozinho, né? Irmã Hilda, pode desligar o microfone, tá bom? Um órfão aprende, e obrigada. Um órfão aprende a sobreviver sozinho. Ele não espera proteção, não espera provisão e não espera cuidado. Por isso, nós vamos ver que quem é órfão, ele tenta sempre controlar tudo. A mentalidade órfã faz a mulher acreditar. Tipo, se eu não resolver, ninguém resolve. Preciso carregar tudo sozinha. Ela vive com aquele peso constante nos seus ombros, com aquele peso na sua mente. Não posso demonstrar fraqueza, preciso controlar o futuro. Mas uma filha sabe, o meu pai cuida de mim, eu posso descansar, eu não preciso carregar o mundo nas costas e eu posso confiar no plano perfeito do meu pai. Muitas vezes, se a gente não vigia, a gente tem essa mentalidade que se a gente não for resolver alguma coisa, não vai ser resolvido, que só a gente sabe fazer. Isso é uma mentalidade órfã, né? Muitas vezes você vive com o seu emocional sobrecarregado porque você está carregando fardos que o Senhor não te pediu. Você está carregando fardos pesado demais, um jugo pesado demais. Enquanto Jesus diz para você, o meu fardo, o meu jugo é suave. É, gente, a Cleiane está dizendo que não está conseguindo entrar. Alguém ajuda ela? A Amanda, que está aqui, Amanda, ajuda ela a entrar, porque aqui eu já aceitei todo mundo que estava para aceitar, tá bom? Não tem nenhuma solicitação aqui. E aí, minhas irmãs, o que que acontece? Às vezes a gente vive nessa ansiedade excessiva, na necessidade de controlar tudo, dificuldade até mesmo em confiar em Deus. Olha, nesse caminho de aconselhamento, eu vivo vendo pessoas que dizem que confiam no Senhor.
Ah, eu confio no Senhor. Mas eu vivo vendo a pessoa querendo controlar o amanhã. E se não acontecer isso? Quando você diz assim, eu queria orar, mas eu queria saber se Deus vai fazer. Gente, isso é um controle. Às vezes, a sua oração está sendo mais um reflexo de ansiedade, de controle, do que confiança em Deus, do que você descansar no Senhor. E isso é uma mentalidade de órfã, porque Deus não te chamou para viver nesse modo de sobrevivência, mas o Senhor te chamou para viver como filha. Então a órfã tenta controlar o futuro. Então, se você vive sofrendo aí de ansiedade, bora lá ressignificar sua mentalidade, reprogramar, pedir ao Senhor, Senhor, me cura, porque eu tenho vivido como órfã, eu tenho vivido sem confiar no meu pai, eu tenho vivido nessa tensão do amanhã, às vezes é na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, e você começa a orar, orar, orar. Quando você pensa que não, a sua oração está sendo só um reflexo da ansiedade que você carrega, né, no coração. Então, nós temos que descansar no Senhor, sabendo que o Senhor está no nosso hoje, como também está no nosso amanhã. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Então, qual é a mentalidade de órfã que você tem carregado? Às vezes é você tomar decisões sem consultar ao Senhor. Gente, eu já sofri muitas consequências na minha vida de ser uma mulher impulsiva, né? Eu era muito impulsiva, vou colocar isso aqui no passado, porque realmente o Senhor me moldou nessa área de ser uma mulher impulsiva, uma mulher que, tipo assim, ah, eu quero, eu faço. E aí eu não tirava um tempo de oração, eu não perguntava para Deus se o Senhor, se era da vontade dele, se tinha um propósito, se eu podia fazer aquilo. Então, assim, eu sofri muitas consequências porque por conta da impulsividade, por conta da ansiedade, por conta do fazer, né? Eu sou colérica e o meu temperamento é muito do fazer. Antes de planejar, eu quero fazer. E isso, minhas irmãs, não tem, Amanda, tá sem solicitação. Diz lá para ela tentar cancelar o aplicativo dela e ela tenta entrar de novo, tá bom? Tenta ela tentar reiniciar. Então, minhas irmãs, nós temos que entender que nós não somos órfãs. Nós somos amadas, nós somos pertencentes ao nosso Deus. E entender aqui que a filha descansa, a órfã se esgota. Como você tem vivido? Você tem vivido em descanso ou você tem vivido esgotada? Que você possa refletir nesse momento. Eu queria, quem está com a sua Bíblia, né, pedir para a irmã Hilda ler agora, e eu queria pedir outra pessoa para ler o Salmo 127:2. Quem puder ler o Salmo 127:2, tá bom? Que tiver com a sua Bíblia, leia aí em nome de Jesus. Salmo 127:2. Só liga o microfone e lê, tá bom? Eu vou falando aqui e você que for ler, Amanda, Carol, que tá por aqui, só liga o microfone que aí eu dou uma pausa, tá? Minhas irmãs, a órfã, ela vive cansada. Oi, isso, 127:2.
Pronto. Então, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Pronto, irmã Hilda, obrigada. Então, minhas irmãs, eu vou abrir aqui. Pode desligar, tá bom, irmã? O microfone, se não dá. Deu certo. Deixa eu ver aqui só na tradução. Não desligou ainda, irmã. Pronto. Aqui a Bíblia na NVT diz assim, ó, inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Gente, gravem esse versículo aí no coração de vocês. Você que tem trabalhado muito, você que tem sido escravizada do trabalho, sim, porque muitas vezes nós temos uma identidade aonde a gente entende que o trabalho é o nosso Deus. Então, quando chega, né, no final do dia para você orar, para você ler a Bíblia, para você ir para a igreja, você já está totalmente esgotada. Por quê? Porque você gastou todas as suas energias no seu trabalho, você trabalha demais, você não sabe ali colocar uma hora para cada coisa, você vive desenfreadamente, né, pelo trabalho, e a Bíblia vai nos alertar. Não podemos servir a dois senhores. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, ou seja, aquela mulher que acorda super cedo, já começa a trabalhar, e aí chega à noite, né? Não tem o tempo de parar, continua ali no trabalho, ou muitas vezes a sobrecarga mesmo. E aí, e se preocupar em conseguir o alimento, né? Por muitas vezes eu fui essa mulher que eu trabalhava demais porque eu acreditava que quanto mais eu trabalhasse, mais dinheiro eu ia ganhar para poder realizar os meus sonhos e os sonhos dos meus filhos, os sonhos do meu marido, né? As coisas para minha casa. Gente, isso é inútil. É inútil. Por quê? Porque acaba que você começa a servir em primeiro lugar na sua vida o seu trabalho. Você se torna escravo do trabalho, você se torna escravo do dinheiro, você fica com a adoração, né, com seu momento de adoração, você não consegue cultuar a Deus, sabe? Deus fica em segundo plano. Quando você vai orar, você já está totalmente esgotada. E aqui a palavra vai nos dizer exatamente isso. A filha trabalha, serve e se esforça. Sim, não é errado você trabalhar, não é errado você ter compromisso com o seu trabalho. Mas desde que tudo tem um equilíbrio, porque nós entendemos que o alimento, o resultado, pertence ao nosso Pai. Então, a mulher com mentalidade órfã, ela não consegue descansar. Ela vive tensa, vive ansiosa, vive preocupada, carrega culpas excessivas, tenta dar conta de tudo, se sente responsável por todos. A filha de Deus, olha como a filha de Deus se comporta. Ela faz apenas a sua parte. Ela ora, ela entrega, ela confia e ela descansa no cuidado do seu pai, entendendo que o Senhor é o seu Jeová Jireh. O Senhor é o seu provedor. Entendendo que para tudo há um equilíbrio. Então, minhas irmãs, vamos trocar a ansiedade pela oração. Vamos trocar o controle pela confiança em Deus. Vamos trocar o cansaço pela dependência do Pai. Porque o nosso Deus, ele não nos chamou para viver esgotada, mas ele nos chamou para viver como filha e nós temos que entender a plenitude de ser filha de Deus. Amém? Se você for se identificando, você sentir aí no coração de compartilhar algum comentário, você pode botar no chat, tá bom? Que eu vou ler. A órfã, ela busca segurança nas coisas. A órfã busca segurança na conta bancária. A órfã busca segurança quando tem o que comer, né? Quando a prateleira aí do seu armário está cheia. Quando você tem o que vestir. A órfã, ela se sente segura quando ela tem o celular de última geração.
quando ela tem, né, seus acessórios, quando ela tem o carro novo, quando ela tem a casa nova. E a filha, ela busca segurança apenas no pai, né? Salmos 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E muitas vezes, minhas irmãs, a gente busca identidade e segurança em coisas que podem mudar, em coisas que, como a palavra diz, né? A traça e a ferrugem corrói. Tudo o que é terreno é temporário. Não adianta, não adianta a gente querer coisas materiais, deixar o consumismo, né, estar ali dentro do nosso coração, que a palavra diz, né, que tudo isso se destrói. Gente, quantas vezes a gente vê, né, pessoas que acabam de comprar um carro, não fez um seguro, às vezes sofre um acidente, o carro vai ali roubado, pronto, a pessoa passou ali anos trabalhando para simplesmente, dentro de segundos, o materialismo ali se destrói. Por isso que nós temos que ter como prioridade Deus no nosso coração. A verdadeira identidade não pode estar em algo que pode ser perdido. Então, muitas vezes, se a gente tem dinheiro, a gente está alegre. Se a gente não tem dinheiro, a gente fica triste, a gente fica ansiosa, a gente fica preocupada. E a nossa identidade tem que ser em Deus, e a palavra diz que Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. Mas aqui percebam que vocês têm que entender, né, a linha com que eu estou me referindo. É você fazer a sua parte, por exemplo, você trabalha, você busca o seu sustento, mas entender que, acima de tudo, o Senhor é o seu provedor. E quando as coisas apertarem, se você está fazendo a sua parte, se você está orando, é descansar no Senhor, sabe? Às vezes você está buscando segurança. Deixa eu tentar aqui, ver quem está. Às vezes você está tentando buscar segurança no dinheiro. Você busca segurança no dinheiro, no casamento, tá? Às vezes o seu casamento pode ser um altar, um ídolo. Às vezes o seu marido, ele está acima de Deus na sua vida. Você só fica feliz, você só fica satisfeita, né? Se tiver tudo bem ali entre você e o seu marido. Claro, tá? Não estou falando, quer dizer que se eu brigar com meu marido é para eu ficar feliz? Não, não é isso. Mas às vezes, gente, passa de amor para idolatria uma pessoa na nossa vida. Às vezes, aos nossos filhos, eu vejo mãe que não vai para a igreja por causa do seu filho bebê. Um exemplo, vou dar aqui o meu exemplo. Eu tenho a Sara hoje, a Sara tem 1 ano. 1 ano. E, gente, tem dias que eu estou esgotada, cansada. E eu não deixo de ir para a igreja, o Senhor sabe. Eu só deixo de ir para a igreja em um caso mesmo de saúde, sabe? Que eu realmente não consigo. Mas eu até mesmo já cheguei a dar. Meus filhos tá com febre, eu dar um remédio para febre e eu ir para a igreja, porque eu entendo que o Senhor é quem traz a cura para os meus filhos. Tem mães que pede um filho para Deus, na hora que recebe o filho, deixa de ir para a igreja porque dá trabalho. Está no culto com a criança. E, meus irmãos, eu tive que entender. A Sara tem 1 ano e de um tempo para cá nós colocamos um cercadinho na nossa igreja, né? Porque lá ainda não tem berçário. E eu tenho assistido
a maioria dos cultos dentro de um cercadinho com a minha filha. E glória a Deus por isso, tá tudo bem. Eu não deixo de adorar a Deus por causa disso, sabe? Então, os meus filhos não podem estar acima de Deus, porque senão viram um ídolo. Às vezes é o nosso ministério. Como assim, Breno, ministério? Às vezes você acha que você é aprovada por você ter alguma nomenclatura, né? Nomenclatura de pregadora, de levita, de missionária, disso e daquilo. E não é. Às vezes, gente, a aparência vira um ídolo também no seu coração. Então, a órfã quer ser magra para se sentir aceita. A órfã, ela quer andar bem vestida, só com as roupas da moda, com as roupas de tendência. Por quê? Porque ela já se veste esperando elogios, ela já se veste esperando olhares. Às vezes a pessoa fica ali fissurada na academia, ela fica fissurada em estar ali, em desenhar o seu corpo, em definir o seu corpo, porque ela quer ter um corpo bonito para mostrar. Entendem que é muito da intenção do seu coração? Não é errado você emagrecer, não é errado você ir para a academia, não é errado você se vestir bem, você se vestir bonita, não. Mas é a intenção do teu coração que vai dizer se é um pecado ou não. Profissão, muitas vezes você coloca toda a sua segurança no seu trabalho. Sabe? O teu trabalho está acima de todas as coisas, está acima dos momentos com os teus filhos, está acima do momento com o teu marido, está acima da tua casa. A tua casa, né, vive perecendo, mas você não tem tempo, você está sempre ali envolvida no seu trabalho. Você não tem tempo para a igreja porque você também está sempre no trabalho. A aprovação das pessoas, né? Você vive ali buscando ser aprovado. Mas a filha busca segurança no pai, porque o Senhor é o provedor, né? Ela não entende que é o dinheiro que é a sua segurança, ela entende que Deus é o seu provedor. Ela não entende que a sua segurança é o casamento, porque o seu abrigo de todas as horas é o seu Deus, né? Ela não entende que a sua segurança está nos filhos, por quê? Porque a segurança dela é no pai dela. Ela conhece, né? O Senhor conhece o seu amanhã, ele nos ama incondicionalmente e ele cuida de cada detalhe e ele nos dá valor. Então, assim, para a gente refletir, se Deus permitisse que a gente perdesse tudo hoje, tudo, imagina aí você perdendo tudo: casa, carro, filhos, que nem Jó, minha gente. Tudo, Jó perdeu praticamente tudo. Bora lá, se coloca aí no lugar de Jó. Você ainda saberia quem você é? Sua segurança está em Deus ou nas circunstâncias? O que você tem colocado no lugar que pertence somente a Deus? Então, que você possa refletir. Se você quiser tirar print, você tira para você apresentar a Deus em oração. Entregue ao Pai aquilo que você tem tentado segurar, substitua a ansiedade pela confiança e lembre-se das promessas de Deus todos os dias e coloque a sua identidade em Cristo e não nas circunstâncias. Porque não é sobre ter tudo sob controle, é sobre ter o Pai no controle, porque ele sabe, ele vê e ele cuida. Agora, nós vamos entender aqui que o filho pródigo voltou para casa, mas o irmão mais velho também tinha uma mentalidade órfã, né? Aqui a gente vai ver em Lucas 15, 24, aqui um exemplo, né, de mentalidade órfã, que, ó, este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aqui foi quando o filho pródigo volta para casa. Só que aí vai acontecer algo. O filho que já estava lá com o pai vai fazer um comentário assim: que ele estava lá há tanto tempo, servia a ele e nunca tinha tido um cabrito, né? E aí, isso, nós vamos entender que, olha, o irmão mais velho, ele estava dentro da casa,
mas ele não desfrutava do Pai. Ou seja, somos nós que estamos dentro da igreja, que vivemos com a mentalidade órfã. Ele servia por obrigação, não por amor, se comparava, competia, guardava ressentimento e não celebrou o retorno do irmão. Isso aqui é ter uma mentalidade órfã. Para nós entendermos melhor, eu vou abrir aqui em Lucas, tá? Já estamos perto de concluir, tá? Em Lucas 15, ó, vamos ver aqui, ó. O irmão mais velho se irou e não quis entrar, e o pai insistiu com o filho. Mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. E o pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. E aqui nós vemos um exemplo de mentalidade órfã. Porque o filho que voltou, ele reconheceu que errou, se arrependeu, levantou e voltou para casa, foi recebido com amor, restaurou o relacionamento com o pai, recebeu festa, abraço e honra. Mas o irmão mais velho, ele se indignou. Isso aqui mostra a mentalidade órfã que muitas vezes nós temos em servir a Deus como se fosse para cumprir tabela. Que a gente serve ali por obrigação, mas a gente não serve por amor. Então, às vezes a gente está na igreja, mas a gente se compara com o nosso irmão, a gente quer competir, a gente guarda algum ressentimento de alguma coisa que aconteceu, a gente não celebra a vitória do outro, né? Então, muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas nós não desfrutamos do que o nosso Pai pode nos dar, por causa da nossa mentalidade órfã. Então, para refletir, eu sirvo a Deus por amor ou por obrigação? Existe algum ressentimento que me impede de desfrutar do Pai? Eu estou competindo ou confiando? Tenho me alegrado com o que Deus faz na vida dos meus irmãos? Gente, é possível estar na igreja, é possível servir, é possível fazer muitas coisas. É possível você estar todos os dias em campanha de oração, mas ainda assim viver sem desfrutar da presença do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: relacionamento não é religião. E Deus não quer apenas servas. Deus não quer escravas. Deus, ele deseja filhas. Então, peça para o Pai revelar áreas do seu coração que precisa de cura. Escolha hoje viver como filha e não como órfã, mesmo dentro da casa dele. Desfrute da presença do Pai todos os dias, né? Ele te ama, te aceita e se alegra com você. E celebre o que Deus faz na sua vida e na vida dos outros. E o nosso último tópico é o clamor de uma filha. Repetindo, Romanos 8,15, que é o nosso versículo-chave, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai é muito mais que uma palavra. É o som de intimidade. E hoje nós entendemos que não é apenas sobre religião, é sobre relacionamento. Minhas irmãs, clamar Abba, Pai é lembrar que Ele nos salvou, nos adotou, Ele cuida de nós, Ele é bom sempre e nós temos lugar e herança como filhas. O Evangelho de Jesus Cristo não nos leva apenas para uma religião, minhas irmãs, mas ele nos leva para um relacionamento profundo com Deus. E aqui nós entendemos que Abba
era a expressão que uma criança usava com liberdade, confiança e amor. E é assim que o pai quer que você fale com ele. E aqui é o nosso momento de reflexão, tá bom? 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinem tudo e fiquem com o que é bom. Deus fala conosco de muitas formas. Reserve um tempo especial para ouvir a sua voz e refletir sobre o que ele está dizendo ao seu coração hoje. Então, nesse momento, eu vou estar encerrando aqui a gravação, tá bom? Só a gravação, porque agora eu vou querer que vocês falem, e aí quem está aqui no ao vivo eu não vou mostrar, porque foi tudo gravado, vai para o canal do YouTube. E você que está assistindo agora no YouTube, você vai deixar o seu comentário e vai colocar também o seu comentário no nosso grupo.